Tudo bem com vocês? Pessoal, vamos para mais uma aula agora de inglês do segundo ano do ensino médio, tá? Dando sequência às aulas anteriores que a gente já viu, tá? Na aula de inglês do segundo ano hoje, ela é uma aula bem simples, bem rápida, tá? Bem fácil de entender, mas que, claro, requer bastante atenção. Então, cuidado com as pegadinhas, eu vou explicar a matéria aqui e vocês, claro, vão assistir uma, duas, três ou até mais vezes para poder entender o que essa matéria quer dizer. Vamos lá então? Verbo to be simple present, tá? Ou seja, é o verbo to be na língua inglesa. O verbo to be é o verbo mais ensinado na escola, tá? É o mais simples de entender da língua inglesa, então, claro, nós trabalhamos com ele aqui no nosso curso. Pessoal, o que é o verbo to be? O verbo to be, na verdade, tá? Ele tem um significado para a nossa língua portuguesa de ser. O mesmo verbo significa ser alguma coisa ou estar em algum lugar. Então, o verbo to be na língua inglesa é o ser e estar, tá? Existem três verbos to be, três apenas. When, tá? Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. When, tá vendo? Where e o is. Tá vendo aqui, ó? When, where e o is, tá? Esses são os três verbos to be que existem. Realmente é fácil? Claro que é fácil. Só que agora é que vem o detalhe. A gente vai analisar ele de várias formas e, claro, identificar qual sujeito recebe o verbo to be pré-determinado para ele já. Vamos explicar melhor? Então vamos lá. Olha aqui, pessoal. Primeiro vamos trabalhar com affirmative form, ou forma afirmativa. Então, quando eu utilizo o verbo to be para afirmar alguma coisa. Antes de mais nada, prestem atenção nisso que eu vou mostrar para vocês aqui com o meu mouse, ó. Esses caras aqui, ó. O I, you, he, she, it, we, you e they. Esses são os sujeitos, né, os nomes que a gente costuma dizer, e que cada um deles tem um verbo to be específico para si próprio, tá? Por exemplo, ó, sempre que eu utilizar a primeira pessoa, eu no caso, né, I, tá? O verbo to be relacionado a mim será am, então sempre será I am, eu sou ou eu estou, tá? Segunda pessoa do singular, you, no caso você. O you sempre terá como verbo to be were, tá? Terceira pessoa são três, ó. O he para ele, o she para ela e o it para ele ou ela quando for objetos e animais ou coisas que não sejam seres humanos, tá? Então olha que interessante, tanto o he, quanto o she, quanto o it tem como verbo to be o is. Ó, estão vendo aqui? Olha aqui, deixa eu ver aqui. Ó, o is, estão vendo? E aí nós vamos para o plural, ó. O we, que significa nós, o you, que significa vocês, e o they, que significa eles ou elas, tá? Esses três do plural também têm o mesmo verbo to be, que é o er. Então, na verdade, a pronúncia fica I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, tá bom? Essa seria na forma afirmativa. Não se preocupem com a tradução que não vai ser necessário. Preocupe-se com o entendimento. Então, ó, I am, you are, he, she, it, is, we are, you are, they are, tá bom? Se na forma afirmativa, tá? Porque na sequência o texto vai nos mostrar agora o outro quadrinho aqui com a forma negativa, pessoal. Que nada mais é que o quê? Eu estou dizendo que não sou ou que não estou em algum lugar. Por exemplo, I am not a doctor. Eu não sou um doutor, tá? Então o not serve sempre para negativar a frase, tá? Detalhe importante, olha aqui, ó, mesma coisa, ó, I am, todo o verbo to be tá ao lado do seu sujeito. Só que a gente tem que observar, esse not, ele sempre vai estar escrito na frase depois do verbo to be. Então cuidem com as pegadinhas. Eu já vi muita prova, por exemplo, o cara colocar I not am, o not no meio do sujeito aqui e no meio do verbo aqui, ó, tá vendo? I not am.
Não existe. O correto é I am not, you are not, he is not, she is not e assim por diante. Então o not, negativa forma do verbo to be, só que claro, sempre postado depois do verbo, tá? E por fim, nessa primeira parte, nós temos o interrogative form, ou seja, a forma interrogativa, quando eu faço uma pergunta. E o que isso muda para o outro? É só tu olhar aqui no quadrinho, ó, tá vendo? Antes, ó, eu tinha primeiro o sujeito aqui, tá vendo? Ó, e depois o verbo to be. Agora, olha que interessante, eu tenho primeiro o verbo to be para depois o sujeito. Então agora eu tenho am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they, tá? Então, e sempre no final da frase, claro, o ponto de interrogação para identificar que é uma forma interrogativa. Mas cuidado, não se baseiem só pelo ponto, se baseiem pelo que eu estou falando. Primeiro o verbo to be, depois o sujeito, tá? Aí você identifica. Então essas são as 3 formas que o verbo to be vai aparecer para nós, pessoal, tá? Aqui no nosso curso. Affirmative form, vamos subir aqui para a gente entender de novo. Affirmative form, ou seja, sujeito e verbo. Negative form, sujeito, verbo e o not. E interrogative form, verbo e sujeito com o pontinho no final lá, tá bom? Então esse é a base para o verbo to be, tá bom? Não é difícil de entender, é claro. Então qualquer dúvida, estou à disposição. Então assistam novamente, olhem o quadrinho que você tem no seu material aí, que vai ficar mais fácil de entender. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima aula.